Senhor esteja. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Hoje nós estamos na liturgia celebrando o quarto domingo da Páscoa. Páscoa, portanto, é esse tempo todo. Nós estamos dentro do tempo da Páscoa, com a presença do nosso Círio Pascal, o cordeiro imolado, representado pelos 5 cravos colocados nas suas mãos, no coração, do lado e nos pés. E nesse quarto domingo da Páscoa, a igreja sempre nos apresenta Jesus como o bom pastor. O capítulo 10 do Evangelho de João fala como é esse bom pastor. No ano A nós lemos o primeiro pedaço, no ano B lemos o segundo pedaço e agora é o terceiro pedaço nesses 4 versículos que nós temos hoje. Mas esse capítulo 10 de São João sobre o bom pastor, ele vem a partir do sinal que Jesus Cristo fez no capítulo 9 de João, onde ele cura um cego de nascença. Assim como Jesus fez com todos os outros que ele encontrou, fazer o bem a todos, ajudar a todos a se recuperar dos seus desvios, da sua vida, das suas doenças. A vida toda de Jesus é alicerçada sobre estas obras, benfeitorias, não é fala apenas. A fala confirma aquilo que é o credencial de Jesus, que são as suas obras. No capítulo 9, apresenta para nós o sinal, o 6º sinal, entre os 7 do Evangelho de João, onde o cego de nascença, pedindo esmola, ele foi curado por Jesus. Os familiares e parentes que costumavam ver esse cego confirmaram, é ele mesmo que foi curado, agora ele está vendo. Mas os fariseus e as autoridades, os dirigentes principalmente, trouxeram um grande obstáculo. Os fariseus vão chamar ele que ele vem do demônio, porque ele não respeita o sábado. E o povo responde, como é que pode alguém que faz o bem ao outro vir do demônio? Do demônio só sai coisa ruim. Como que pode chamá-lo que ele vem do demônio se ele curou, ajudou? Essa é a atitude dos fariseus. Negaram. Trouxeram obstáculos.
porque eles eram presos às leis da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Mas pior ainda, os responsáveis do templo e os responsáveis das sinagogas, que negaram que havia um homem cego. Disseram, não houve homem cego nenhum. Não admitem a possibilidade de Jesus poder ter curado. E negam. Eles têm olhos, mas não estão vendo. E na última parte da discussão, então, Jesus, com os fariseus e autoridades, ele fala, tem cego que está enxergando. E tem os que dizem que vê, enxerga, mas não estão vendo. Não estão vendo o quê? Não estão vendo os meus sinais, as minhas boas obras. Não estão vendo que eu, e aí no Evangelho, capítulo 10, vai aparecer claro isso, a presença de Deus, Criador, no nosso meio, humano como todos nós, a minha ação mostra a ação de Deus, a cura, a recuperação da vista. Então, eles não estão vendo aquilo que Deus deseja para todos, que vivamos todos na fraternidade, vivamos todos em paz. E quem tem doença, quem está desviado, ajudá-lo a se recuperar para poder reconstituir a vida das pessoas. E aí no discurso nosso hoje, então aí ele conta no capítulo 10, um discurso contra esses que não querem ver, presenciam e negam. Ele faz um discurso entre os maus pastores e ele que é o bom pastor. Essa leitura ela vem lá do profeta Ezequiel, capítulo 34, onde ele chama os pastores, os responsáveis, os reis que dirigiam o povo, eles administram a cidade e os bens para si mesmo. E deixam as minhas ovelhas, o meu povo abandonado, presa fácil para os inimigos. Não cuidam desses povos e deixa o lobo fazer a sua festa, deixa o inimigo prendê-los, como de fato em seguida acabou acontecendo, levando todo mundo no tempo de Ezequiel para a escravidão da Babilônia. Destrói, diz Ezequiel, o meu povo. Esse é o pastor destruidor. E Jesus vai se apresentar como prometido pelo profeta Ezequiel. Diz lá o próprio Deus, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Eu vou ser o bom pastor. Isso acontece na presença de Deus que se encarnou. Jesus. Jesus é a ação de Deus, concreta. E por isso que depois a gente tira a conclusão que toda pessoa que faz o bem, que constrói a vida, que ajuda um ao outro, que cria fraternidade, que combate a maldade, é a presença do próprio Deus nas pessoas que agem desta maneira. Por isso que ele cita no capítulo 10, sobre vocês têm escrito na Sagrada Escritura, não diz a Sagrada Escritura, vocês são deuses. Porque na cabeça Jesus vai interpretar assim, toda pessoa boa que constrói a vida e que age, é como Deus estivesse agindo naquela pessoa, é o próprio Deus que age através da ação que cada um de boa vontade faz na vida. E é por isso que nós clamamos sempre que essa presença de Deus em nós permaneça, mas não para simplesmente proteção e me preservar, isso é importante, mas para eu ser o ator concreto de geração de vida nova e de recuperação da vida na sociedade, para criarmos a fraternidade entre todos.
E é por isso que no final, aqui na nossa leitura, ele vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz. E aí diz mais 2 verbos: eu as conheço e elas me seguem. E aí entra a questão: o que é que nós estamos ouvindo? A quem é que nós estamos acompanhando e ouvindo? Porque falas por aí, comunicações, hoje principalmente, com esses meios que nós temos, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer passar a sua mensagem, o seu projeto, mas esse projeto condiz com o projeto de Jesus de construir a vida. Essa leitura ela tem a ver com a mensagem que o Papa Francisco, eu já mandei para o pessoal, o conteúdo muito interessante, muito bom, onde esse ano ele fala das vocações, que hoje também a igreja celebra a vocação, o Dia das Vocações, mas até agora a gente tem pensado, como diz a introdução da leitura, pensando sempre nas vocações como sendo padre ou freira, o religioso. Enquanto o Papa, ele vai abrir e vai dizer, antes da gente ter essa vocação, nós temos uma outra vocação igual e comum a todos, no mundo todo, e que ele vai chamar, chamados para construir a família humana. Chamados para construir todos a família humana. Isso vem na realidade de uma outra encíclica que o Papa escreveu, Laudato Si, onde ele mostra que nós somos uma grande família, que moramos na mesma terra, que é a nossa casa comum, e por isso todos temos a responsabilidade de zelar, de sermos bons pastores nessa terra para construir a fraternidade e a paz. E assim os temas que ele vai abordar aqui, todos somos chamados a ser protagonistas da missão. Isso, recentemente, a igreja começou a insistir bastante que quando o cristão, quando a pessoa é batizada, ao ser batizada, ela se torna missionária. Ela se torna uma pessoa que se interessa pela vida, que se interessa pelos irmãos, que se interessa pela preservação da própria terra nossa, que é a nossa casa comum. O essencial do cristão é ele se interessar um pelo outro, por isso que ele chama no segundo ponto, somos chamados a ser guardiões uns dos outros e da criação. Todos somos chamados para sermos guardiões. Guardião não significa fuçar na vida do outro, mas é defender, é proteger, é ver se está bem. E se não estiver bem, ajudar para estar bem. Tanto uns dos outros, isso aparece muito na família, que por sermos criados juntos, convivências juntos, a gente se interessa, mas o Papa diz, como filhos de Deus todos, nós somos chamados para zelar, ultrapassar o limite da família, isso o batismo que nos dá para a gente começar a olhar a irmandade não apenas como irmãos de sangue, irmandade com todas as pessoas de boa vontade do mundo. Então somos chamados para sermos guardiões uns dos outros e da criação. Depois o Papa ele chama outro assunto, chamados a acolher o olhar de Deus. E aqui é interessante como ele aprofunda. Quando uma criança nasce, os pais olham para a criança e projetam um futuro. Como que vai ser isso? Como que vai ser? Como gostaria que seja? E o Papa insiste que a gente precisa, os pais principalmente, ir descobrindo aquilo que é específico dessa criança, diferente do irmão e da irmã, que cada um tem a sua vocação, para poder ajudar a criança a desenvolver aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que faz bem para ela e aquilo que vai realizá-la. Muitas vezes diferente do que os pais querem. Muitos pais erram porque eles querem fazer do filho e da filha, eu quero que ele seja doutor.
Isso o Paulinho da Viola já disse lá no Rio de Janeiro. Meu pai queria que eu fosse doutor. E eu tentei entrar na faculdade, mas não vai. Eu começo a ler aquelas coisas todas da medicina, tudo, não consigo guardar nada. Não é isso minha vocação. Minha vocação é cantor. Como temos aqui alguém desabrochando nessa área, que descobriu que tem isso. Isso que tem que buscar. Buscar aquilo que está no coração de cada um e ajudar a pessoa a ser o que ela quer ser, porque é só isso que vai realizá-la. E isso ela vai fazer não por egoísmo, para ser o tal, mas ela vai fazer como contribuição para juntar com outros valores que nós temos na vida e construir esse mundo novo de alegria, de fraternidade e paz. E depois o Papa, ele fala também no seu discurso que ele fez sobre convocados para construir o mundo fraterno. Convocados para construir um mundo fraterno. A tendência, muitas vezes, que a gente percebe na criança, por exemplo, e a mãe observa, tem uma planta aí, a criança vai e arranca, tira. Ela vai fazer pelo instinto dela, de achar que vai fazer coisa melhor. E aí que entra a orientação da mãe e do pai. Não é assim, filho. Não. Nós vamos plantar outra semente aqui, você vai acompanhar, vai regar todo dia, vai ensinar que a tendência nossa na vida é construir, não é destruir. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje onde tem grande destruição da vida, grande destruição da própria natureza, da nossa mãe terra, e gente que está na autoridade, pastores, destruidores, que pastoreiam a si mesmos, que não estão preocupados com as ovelhas, com as necessidades do povo, com a penúria e a miséria que estão vivendo, e continua destruindo, e propõe um projeto de destruição. E o pior é que tem gente que ouve eles, escuta eles, enganado, iludido, segue, pensando que é assim que vamos chegar em algum lugar, enquanto vai chegar para a morte. Desse jeito, Jesus nos propõe um outro caminho, nos dá uma nova esperança, e é por isso que ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Jesus conhece cada uma de suas ovelhas, com suas características, diferentes uma da outra. Não é um gado, que é tudo igual, é especial. Assim como os pais conhecem, a mãe principalmente sabe que um filho, outra filha, outro filho são diferentes. Mesmo gêmeos, são aparentemente igual, mas são muito diferentes um do outro. As características são diferentes. Então tem que conhecer cada um. Conhece cada um e elas, se são minhas ovelhas, se querem construir a vida, se querem viver no amor, se querem realizar na fraternidade, me seguem. E ninguém vai tirá-las da minha mão. Foi o Pai que me deu. Nós somos essas ovelhas de Jesus. E nós, na realidade, precisamos ouvir mais e conhecer mais quem é o nosso verdadeiro pastor, que sempre nos encaminha para o caminho da vida, para a construção da fraternidade. A leitura que a igreja nos apresenta junto, isso, é a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, onde nós temos a missão de Paulo, que juntou-se com Barnabé, e eles perceberam que essa mensagem desse bom pastor, que é Jesus, que quer o bem a todos, sem distinção, essa mensagem precisa ser levada para outros que não eram da raça judaica, de onde nasceu Jesus. E por isso que eles vão numa grande missão levar essa mensagem de Jesus para outros lugares. Estão agora fora no estrangeiro, fizeram muito sucesso, o povo gostou da mensagem deles, porque é uma mensagem positiva, de esperança, de unidade, de partilha, de fraternidade.
Como já lemos, tinham tudo em comum, ninguém passava fome e miséria, todos recebiam de acordo com sua necessidade, havia grande harmonia entre eles. Essa mensagem chama a atenção de todos. De todos não. A multidão que veio no próximo dia do culto deles, que ainda era no sábado, porque são os judeus que seguem o Antigo Testamento ainda, a próxima vez que vieram, eles foram reprimidos. E diz o texto, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus a partir de Jesus Cristo é o próprio Jesus, que nós temos no Evangelho. 4 modalidades escrito o Evangelho, a Boa Nova. É lá que nós vamos buscar, é lá que está a nossa fonte, em Jesus. Buscado no que nos deixaram escritos os apóstolos e os outros que escreveram esses 4 evangelhos, para a gente se alimentar na nossa caminhada. Então, eles foram ouvir a palavra de Deus. Paulo, antes, pregava o que está no Antigo Testamento. Agora, ele prega Jesus. Enraizado, que vem como a história do Antigo Testamento, como vai citar um texto aqui da palavra da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, que Jesus atualizou e assumiu. Então, ao verem aquela multidão, os judeus, os pastores, os responsáveis, os dirigentes, aqui os judeus não é o povo judeu, são os responsáveis, assim como aparece no Evangelho de João. Quem opõe-se a Jesus não é o povo. A multidão quer Jesus, segue Jesus, mas os judeus, os responsáveis, os dirigentes do povo que se opõem e não querem Jesus, é a sua novidade. Os judeus ficaram cheios de inveja, as autoridades ficaram cheios de inveja. É a mesma palavra que Pilatos disse. Pilatos bem sabia que os judeus, autoridades, trouxeram Jesus para ser condenado por causa da inveja. Então, os judeus, autoridades, ficaram cheios de inveja, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia, quer dizer, a novidade do Evangelho, não aceitaram, como não aceitaram o próprio Jesus na sua época. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Essa palavra de Deus aqui já está misturada com o Novo Testamento, com a mensagem de Jesus. Busca no Antigo Testamento o essencial que Jesus assumiu e lança para frente a novidade de Jesus. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, é a palavra que é usada no nosso Evangelho. Eu lhes dou vida eterna. Vida eterna é uma vida que tem sentido. É uma vida de serviço uns aos outros. É uma vida que desenvolve o que tem dentro de si, presta ajuda, solidariedade uns com os outros. Isso permanece para sempre. Ninguém tira essa vida eterna de quem é resoluto a cumprir e a viver a fraternidade e a paz. Ninguém tira. Quando a gente vê alguém fazendo coisa errada contra o reino, a gente assusta, não é por aí. Então, fala aqui, e vos considerais indignos da vida eterna. São esses pastores, maus pastores, que destroem. Sabei que vamos dirigir-nos agora aos pagãos. Então, a primeira oferta dos discípulos, Pedro e Barnabé, é aos seus irmãos judeus. As autoridades negam, perseguem, então nós vamos agora para os outros. Isso é uma atitude muito interessante. Se não conseguiu conversar, dialogar, não fica gastando tempo. Tem tantas outras pessoas que querem receber a boa nova, que querem ajudar. Vai para outro lugar, vai com outras pessoas, porque esta é a ordem que o Senhor, então citação do Antigo Testamento, nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Isso que foi depois concretizado no Evangelho de Mateus, no final,
vão levar a boa nova para todo mundo, em todos os lugares, iniciando aqui, e vão na Samaria, vão na Galileia, e vai até os confins da terra, porque o projeto de Jesus de fraternidade, de comunhão, esse amor universal que o Papa chama aqui, chamados para construir a família humana, e que nós fizemos divisões, brasileiro, americano, sul-africano não, são 50 países lá na África, África do Sul é um país, e tantos outros países, a Argentina, nós fizemos essas divisões e criamos, por assim dizer, brigas e choques entre essas nações. Para Deus só existe uma nação, a nação que Ele criou, que é o mundo todo, que é a terra toda. E por isso a missão tem que estender-se para todos. E Pedro e Paulo aqui, então, os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna, Jesus no Evangelho, ele vai dizer essa palavra: ninguém as tira da minha mão. Eu dou-lhes a vida eterna. Eu dou-lhes o sentido da vida, que muitas vezes, por lutar por esse sentido da vida, acabam sendo perseguidos como eles, perseguidos. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. E aí nós temos o que fazem os maus, o que continuam fazendo hoje, o que fizeram com Jesus. Diz assim: mas os judeus, as autoridades, os maus pastores, instigaram as mulheres ricas e religiosas. Usa a religião e usa quem tem dinheiro para perseguir os outros. Coisa que se repete, isso sempre foi assim. No tempo de Jesus, a multidão corria atrás de Jesus. Mas quando chegou lá, diante de Pilatos, diz as autoridades, o sumo sacerdote e os grandes sacerdotes, os dirigentes que eram os pastores, maus pastores, diz, instigaram o povo para gritar: crucifica-o. Instigados, como aqui nos Atos. As autoridades dos judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram, como Jesus já tinha falado: não quer aceitar? Não tem problema, vamos para outro lugar. Sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. E aí, certeza que eles têm, os discípulos, porém, ficarão cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em nós. Nós não vamos cantar hoje, mas aquele canto que precisamos ter dentro de nós: vem me habitar. E quando o Espírito de Deus habita em mim, eu sou o próprio Deus agindo na vida, a partir daquilo que eu faço para a fraternidade, para a comunhão e amor, para poder se realizar o que no livro do Apocalipse aqui é contado, quando ele vai dizer que eu vi uma grande multidão, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Por isso que o Papa ele vai chamar aqui a família humana. Não tem distinção de raça, de cor, de nada. Todos somos iguais, filhos de Deus. E por isso o interesse em nós em ser gente. Gente, é meu irmão. E eu preciso ajudar, valorizar. É diferente? É. E vai ter muita diferença. Mas é ele, sou eu. Respeitando uns aos outros e construindo juntos a fraternidade, a grande família humana. E ele diz que o cordeiro, aqui fala do cordeiro, esses estavam trajados de vestes brancas, vitoriosas, esses os que pertencem à vida eterna, os que têm, os que possuem a vida eterna, e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação,
Porque viver o bem, construir a vida, se interessar pela vida do outro, sem interferir nela, mas para ajudar, isso tem um custo, isso tem um sacrifício, isso precisa ter paciência, precisa fazer com amor, precisa ter perdão, reconhecer que às vezes erra, e reconstruir a vida. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. E a perseguição que fizeram com Jesus também vai ser perseguido. Todo justo é perseguido. Isso está lá no livro da sabedoria, final do capítulo 1 e o capítulo 2. Descreve por que o justo é perseguido. Porque o justo, o que quer construir a vida com todos, porque ele é perseguido. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. É a vida eterna. Que aquele que opta por Jesus e pelo projeto de Jesus, em seu nome, vai construir a vida. E essa vida não tem fim. Estão presentes com Deus, desde agora e permaneçam para sempre, ultrapassam o limite da nossa natureza, que quando chega uma certa idade, é lógico que o corpo cede e volta ao pó, os restos mortais. Mas o que a pessoa foi, permanece para sempre, está aqui no nosso coração. Assim como está no nosso coração tudo aquilo que a nossa mãe fez e foi na vida. Basta fechar um pouco os olhos, lembrar de alguma coisa que a gente tem um filme inteiro da minha presença consciente com minha mãe. E quanto mais passa o tempo, parece, como disse um jovem que perdeu o pai, que participava do nosso grupo, esse jovem, ele falou, pois é, já são 8 meses que meu pai partiu, mas parece que agora estou conhecendo mais quem é meu pai. E estou percebendo que eu tenho muito do meu pai, que antes eu não tinha consciência. Porque permanece presente. Gente boa tem a vida eterna. Jesus protege a natureza, lógico, como tudo. Vai chegar um momento que o corpo cede. Mas o que a pessoa foi, o que ela fez, permanece sempre. E onde nós formos, nós carregamos isso conosco. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. O templo de Deus é lógico que é a própria criação dele toda. Não é um lugar como aqui entre 4 paredes que serve para a gente se encontrar, para a gente se abrigar, para a gente se reunir. Mas o templo de Deus é a vida toda. Estão presentes no trono de Deus, ele presta um culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono, que é o Pai, junto com o Cordeiro, os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Isso mostra que a vitória que nós precisamos construir é uma sociedade digna de fraternidade, de amor, e onde tem os problemas, onde tem as doenças, a gente curar, para gerar sempre vida nova. Porque o Cordeiro está no meio do trono, ele será o seu pastor. E a esse pastor, Cordeiro, que deu a vida por nós, representado aqui no Círio Pascal, deu a sua vida, e a ele que nós seguimos, sabendo o que custa, para construir a vida e o bem, para olhar para o outro diferente de outro país e aceitá-lo como irmão. Essa é a base de tudo. Ao olhar os outros, nós temos que ver neles a própria presença de Deus, de Jesus Cristo. Isso Mateus desenvolve no capítulo 25, onde ele diz: tive com fome e me deste de comer, tive com sede e me deste de beber, e assim por diante. Nos mais frágeis e fracos que necessitam do nosso apoio e da nossa solidariedade. E os conduzirá, o Cordeiro, às fontes da água da vida. A água da vida é o reino de Deus, é a vida eterna, é vivermos em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,